E por mais que você tente, não dá pra negar o que eu te vi. Eu te vi quando pensou em desistir, e as lágrimas no rosto rolar, com a cabeça entre as mãos a lamentar, angustiado e dizendo: não vou suportar. Eu te vi assim, sabe, eu te vi quando você disse tudo está perdido, pois a minha vida não tem mais sentido. Eu te vi quando se deu por derrotado, sabe, eu te vi, e por isso estou aqui pra te dizer que por mais que você tente se esconder, os meus olhos estarão sobre você. Aleluia! Deus maravilhoso. Eu te vi quando pensou em desistir, e as lágrimas do rosto a rolar, com a cabeça entre as mãos a lamentar, angustiado e dizendo: não vou suportar. Eu te vi assim, sabe, eu te vi quando você disse tudo está perdido, pois a minha vida não tem mais sentido. Eu te vi quando se deu por derrotado, sabe, eu te vi, e por isso estou aqui pra te dizer que por mais que você tente se esconder, os meus olhos estarão sobre você. Aleluia! Eu te vi quando estava em ventre, eu te vi quando você foi gerado, te chamei, te escolhi, filho meu, eu te ungi pra ser usado. Deixa Deus te usar! Aleluia! Glória a Deus! Eu te vejo, eu te guardo, te sustento, e pelo caminho jamais te deixo. Você nunca está só, onde quer que você vá, sempre eu te vejo, sempre eu te vejo. Eu te vi quando você chegou aqui. Maravilha, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chove muito na capital dos paranaenses, mas estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço também para os irmãos ali em Itapema, pastor Samuel da Rosa, da Igreja Visão Missionária, a irmã Ana e todos os irmãos aí que estão ligadinhos conosco, ouvindo agora a Rádio ECAM. Olha, nós vamos estar aí a partir do dia 26, vamos estar aí a partir do dia 26 até o dia 4 de agosto, no trabalho A Viva Itapema. Estaremos pregando e louvando ao Senhor com os irmãos aí. Deus abençoe a todos. Então vai ter aí esse mega evento dentro de Itapema, pessoal aí de Camboriú, povo abençoado de Itajaí, os irmãos de Joinville. Aquele abraço ao cantor e pastor Ney Brandão, está ligadinho conosco. Prepara o chimarrão que nós estamos chegando. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos já ouvir a cantora Lucimara. Venha louvar o Senhor. Graças a Deus. Presente de Deus que Deus tem nos dado é essa parceria
com os irmãos, de podermos estar nos unindo nesta grande obra. Vemos tantas leis sendo tramitadas para o impedimento do crescimento da obra do Senhor, que ficamos às vezes, pastor Eli, ficamos até assustados com tanta coisa que a gente vê sendo tramitado nos senados, nas câmaras estaduais e municipais, que impede. Esses dias mesmo o missionário Pedro chegou para mim e disse: pastor, tentaram me barrar lá no centro da rua 15 de Curitiba para que eu não pregasse a palavra do Senhor. Queriam levar o meu som dizendo que era da polícia e que eu não podia pregar. Eu digo: vem para cá, nós vamos te dar uma certidão aqui, vamos te dar um certificado. Quando eles chegarem, você bate com a lei na cara deles, dizendo que nós temos liberdade para pregar esse evangelho. Que aqui é um país laico e livre, e temos total liberdade para pregar o evangelho de Cristo Jesus. Doutora, pode ficar à vontade. Meus irmãos, a paz do Senhor e também os ouvintes, que Deus abençoe. Que o Senhor venha falar em cada coração que esta tarde. Nem descer. Nos aproxima de Deus, é um bálsamo para a alma. Quando você dobrar os joelhos, Deus se inclina para te ouvir. Muitas vezes não consegue podem te expressar. É com oração que se alcança a vitória. É pedindo, insistindo, que Deus vai te ouvir. Continue orando, chorando aos pés do Senhor. Ele não dorme, nem cochila, está sempre atento. Tem que pedir, dar-se-vos-á. É só nele confiar. Se quer colher rosas, deve suportar os espinhos. A oração de justo é poderosa e eficaz. A oração acalma, é a respiração da alma. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. É tua oração que alcançamos a vitória. Aleluia, Jesus. Aleluia.
calma é a respiração da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida da cantora Lucimara. Deus abençoe. Letra forte, né? Se você prestar bem atenção, fala-se sobre muitas coisas no que o crente vive no dia a dia, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cantora Lídia Santos. Bem, louvado Senhor. E eu já quero estar dando a oportunidade, já na sequência, para o pastor Estevão, para estar falando aqui a respeito desse lindo projeto que ele tem. Após a cantora, o pastor tem palavras. Continuamos aqui com a Rádio Ecrã, temos aí essa grande reunião da convenção aqui para você, ligadinho aí. Todos os nossos irmãos ali de Campinas, nossos irmãos ali de São Paulo, nossos irmãos de Minas Gerais, pastor Raimundo, Deus abençoe a sua vida, pastor presidente da Nacional e da CGMED. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. O oleiro e o barro. Nós somos barros nas mãos do nosso oleiro, que é Jesus, o nosso Salvador. Ele esmiuça o barro e nos quebra e nos faz novo novamente. Aleluia, Senhor Jesus. Procurando uma resposta sem saída. Corpo triste, descansado, coração dilacerado, que evita. Mas eu te apresento alguém que mudou a mim tão bem quando eu estava assim. Ele é o mesmo, não mudou. Ele é o teu Senhor e se interessa por você. Basta abrir o coração, deixar ele trabalhar, fazer como faz o oleiro, faz o velho amassar. Ele é o especialista, você já está na lista, sua hora vai chegar. Aprovado como ouro, brilha mais do que a luz, pronto para ser usado, vai, põe a mão no arado, quem te guia é Jesus. Pai, a abrir o nosso coração e deixa eu trabalhar em nossa vida. Fazer como faz o oleiro, faz o velho amassar. Ele é o especialista, você já está na lista, sua hora vai chegar. E se fosse amassado, tudo fica diferente. Aprovado como ouro, brilha mais do que a luz, pronto para ser usado, vai, põe a mão no arado, quem te guia é Jesus. Pronto para ser usado, vai, põe a mão no arado, quem te guia é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, pastor Gilberto Estevão com a palavra. E você que está ligadinho aí na Rádio Ecrã,
temos uma bênção para você. Lembrando a todos que amanhã, a partir das 14 horas, nós temos o programa Semeando Vida, junto com o nosso irmão Ezequiel. E já na sequência, temos o programa Cantares de Canaã, culto de adoração a Deus aqui, Igreja Deus Vivo. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Para aqueles que estão me vendo, perto aqui na sala, dizer que eu não sou um homem novo. E também para aqueles que podem ver através da webcam, também pode ver que não sou tão novo, já tenho uma idade de experiência com Jesus. Eu sou pastor há 55 anos e aprendi a amar a Bíblia e ouvir também Deus. Você pode ouvir 1000 vezes falar de oração. Neste culto mesmo, nós ouvimos cantar de oração. A oração é o suspiro da alma, etc. E muitas pessoas vêm e falam comigo: hoje já falei com Deus, já orei a Deus. E eu pergunto assim: e você ouviu Deus falar com você? Todo mundo ora a Deus e fala com Deus. Mas quanto tempo você ficou em silêncio para ouvir Deus falar com você? Nós vamos nossas lamúrias, nossas lutas, nossas aflições, nossos problemas, nossas angústias, nossas necessidades. Deus é isso, aquilo. Meus irmãos, há uma ilustração muito interessante de um homem que sempre ia à igreja e ficava lá quietinho. O pastor ficava orando para ele, ele não falava nada, não orava nada, ficava sempre quieto. Depois ele ia embora. E assim ele fazia todo dia, na hora do almoço, ele ia lá, tinha um tempinho, depois do almoço, e ficava ali quietinho na igreja e depois ia embora. Aí, um dia, o pastor ficou preocupado com aquilo. O que será que ele vem fazer? Não fala nada, fica ali só um pouquinho, vai embora. Aí ele falou assim: não é que eu quero falar, ouvir Jesus falar, então eu venho aqui e todo dia, porque eu trabalho na hora do almoço, tenho um tempinho, tenho só um tempinho na hora do almoço. Então eu venho aqui, fico quietinho esperando Jesus falar comigo. Depois ele fala comigo e eu vou embora. E vou feliz. Só um pouquinho para conversar com Jesus e para ouvir Jesus falar comigo. Meus irmãos, diz que depois ele ficou muito doente e foi para o hospital. E ninguém vinha falar com ele. Ele estava lá e um dia a enfermeira falou assim: eu tenho dó do senhor, é uma pessoa idosa. Não vem ninguém te visitar porque você não conhece ninguém. Aí ele falou: não, todo dia o meu amigo vem sempre me visitar aqui. Ele veio falar comigo, porque todo dia eu ia falar com ele quando estava bom. E aí eu vi ele falar comigo. Quando você orar a Deus, orar realmente é o suspiro da alma. Mas você não deve ficar só orando, né? Você deve parar também um pouco e ouvir Deus falar com você. Deixar Deus falar com você. Gostei muito da voz de vocês. Uma voz muito boa. Você tem que aproveitar mais essa voz sua, que é uma voz muito boa, viu? Assim, para você tirar cada vez melhor para a glória de Deus, né? Irmãos, Deus me ensinou muitas coisas ouvindo Deus falar. Uma das coisas que eu ouvi Deus falar, eu fui pastor e professor também, porque eu sempre achei que precisávamos ensinar os irmãos. Quando eu tive meu primeiro pastorado em Frederico Westphalen, eu era jovem, me casei, tinha terminado o Seminário Batista no Rio, fui para Frederico Westphalen com minha esposa. Eu fui antes, quando solteiro ainda, arrumei a nossa casa, depois me casei, fui com a minha senhora, e vi como muita gente vinha para a igreja, não sabia ler e nem escrever. Veja que eu estou falando
de uma história de 1962. Não tinha Mobral, não tinha supletivo. O supletivo só veio com o ministro Jarbas Passarinho em 72. Então eu comecei a nossa primeira escola em Frederico Westphalen, escola para ensinar a ler e escrever as pessoas. Primeiro os irmãos da igreja, depois vieram os outros que não eram da igreja, e nós formamos. Eu quero dizer a você, meu irmão, que é pastor, nós estamos perdendo uma grande bênção de Deus, é criar ao lado da igreja uma possibilidade de ensinar os irmãos a ler, a escrever, e coisas assim. Se eu não falasse nada de alfabetização pela Bíblia aqui, porque hoje eu tenho mais de 8.000 salas de aula em todo o mundo, em várias línguas do mundo. Nós ensinamos na Índia, onde tem 1,2 bilhão de pessoas com a língua hindi. Na minha metodologia de alfabetização pela Bíblia, vou mostrar aqui na webcam, dá para mostrar lá, olha, método de alfabetização pela Bíblia. Então, eu não estou preocupado de que você assista um culto ou participe de uma igreja, mas preocupado que Deus use a sua vida. Por exemplo, eu fui agora em Fortaleza, um irmão presbítero de uma igreja presbiteriana há 42 anos. A esposa dele era analfabeta. E a filha era uma pastora animada, da igreja Omni. Eu estive lá com ela, é uma bênção, uma igreja maravilhosa. Aí me convidaram para ir almoçar, jantar na casa do presbítero. Aí eu fui lá jantar. E qual a surpresa? A irmã, esposa daquele presbítero de 42 anos de presbitério, não sabia ler. Aí eu falei para ela, você não sabe, minha irmã, mas então a sua filha vai ensinar. Aí eu falei, mas ela nunca falou de ensinar. Falei, mas a senhora nunca falou de que queria aprender a ler? Aí ela falou assim, mas também vocês nunca me perguntaram. Então pode ser que na sua casa, o seu pai, a sua mãe, alguém da sua família, gente, educar com a palavra de Deus é a expressão mais pura do nosso amor. Só o amor realmente em nossas vidas, pelo Espírito Santo de Deus, nos leva a compreender as necessidades dos nossos irmãos. Diga que você ama a Deus e não ama o seu irmão. Estava falando aqui com o irmão Eli, ali, um querido pastor também, de uma certa idade, que está servindo a Deus muito brilhantemente, mostrando como que, na verdade, a igreja às vezes não está preocupada em ensinar as pessoas. Todos estão preocupados em ganhar dinheiro, todos estão preocupados em tantas coisas, e até escolas que se constroem para ganhar dinheiro. Há escolas boas, de princípio cristão, evangélica, mas para pai que tem dinheiro. Para pai pobre, pai que não tem dinheiro, então não tem. Irmãos, eu queria que a igreja se despertasse, não por uma fala humana, uma reflexão que vem de um homem de 55 anos, pastor, mas estou chegando ao fim da existência e dizendo o seguinte, nesta terra, naturalmente, porque já não morro mais, sou salvo, vou viver eternamente com o Senhor, e dizer que nós perdemos a oportunidade de ajudar efetivamente as pessoas. Então Deus começou a falar comigo. Ele disse, abre a tua boca que eu vou te encher. Eu abri a boca e Deus me enchia a boca. Eu sonhei várias vezes que eu comia a Bíblia. Eu mordia os livros da Bíblia. Hoje eu tenho uma Bíblia que nós mandamos fazer. Olha, eu vou mostrar para vocês. Aqui a Bíblia legível. Veja a letra dessa Bíblia, que é muito maior do que qualquer outra Bíblia. Não existe uma Bíblia com uma letra tão grande, com espaço tão grande, assim, sem título, para você entender o que ler. Essa Bíblia, irmãos, é vendida
impressionantemente, pelo preço de custo, não se tem lucro. E nós sabemos da sociedade bíblica, que eu critico às vezes, dando a Bíblia pátria. Não, irmão, não vamos enganar e trocar a palavra. Vendendo a Bíblia pátria. Dando a Bíblia pátria é assim, eu vim dar para vocês uma Bíblia, está aqui, estou te dando uma Bíblia. E assim nós queremos que as igrejas sintam, pelo poder do Espírito Santo de Deus, de dar uma Bíblia àqueles irmãos que não sabem ler. Como um irmão fica membro da igreja 42 anos e não sabe ler? Vem na igreja, traz a Bíblia e vê a Bíblia de ponta cabeça. Irmãos, nós temos que aprender a ler a palavra de Deus. Então Deus me revelou que eu devia criar um plano que as pessoas pudessem ensinar. Por exemplo, no Ceará, uma criança vai para a escola e fica 8 anos na escola do Estado, com professores pagos pelo Estado. Cada 100 crianças no Ceará, que fica 8 anos num colégio, 42 delas saem no 8º ano, não sabe nem nada. Analfabeto, com 8 anos na escola. Irmãos, se a nossa escola dominical, se você é um pastor da escola dominical, um obreiro, um homem que realmente ama para Deus, uma irmã que tem preocupação, pega uma cartilha dessa, por exemplo, na escola dominical. Quantos dias nós vamos na escola dominical? Nós vamos na escola dominical todos os dias da nossa vida. Todos os domingos nós estamos lá. Então você abre a Bíblia e mostra para as crianças da sua sala de aula. Olha, os capítulos são os grandes, os versículos são os pequenos. Deixa ele ver na Bíblia. Mostra na Bíblia para ele. Manda ele pintar como são os números dos capítulos, como são os versículos. É difícil isso, irmãos? É tão fácil. Mas no outro domingo, ele vem de novo para a aula. Aí você diz para ele assim, agora eu vou te ensinar, abre a Bíblia em Gênesis, vira 5 folhas e você está no primeiro livro da Bíblia. Procura Deus no verso 1, vou mostrar Deus para você. Deus no verso 2, Deus no verso 3, Deus no verso 4, Deus no verso 4 tem 2 vezes, Deus no verso 5, vai pintando ali na Bíblia dele. Agora você pega e pinta Deus no caderno e fixa Deus. Deus é do dado, é de Dodu e do as, es, is, os, us. Quantas palavras você pode formar? Por exemplo, Ada, Edu, Oded, Us, adeus, tudo com Deus, vai só usando as palavras. E como você pode usar depois a frase, eis aí o dia de Deus, o dedo de Deus, a idade de Ada, o ódio dói, tudo. E você vai aprendendo, vai virando as folhas e vai mandando ele aprender as palavras. Ele vai aprendendo as palavras, vai fixando as palavras, vai aprendendo o dedo de Deus, e ele não sabe o B, ele não sabe o C, ele só sabe dar dedo de Dodu. Você conhece a Deus e te abre um mundo extraordinário de bênçãos, de conhecimento, de graça, de coisas impossíveis de compreender sem que você encontre Deus. Mas a hora que você abrir a sua Bíblia e ler Deus e encontrar Deus, então você vai ver os seus olhos brilhar. Deus está em todos os versículos. É só procurar. Você vai encontrar Deus. E quando você encontrar Deus nos versículos da Bíblia, você vai ouvir Deus falar com você. Não é você orar só e falar com Deus. Você vai ouvir Deus falar com você. Através da palavra, Deus fala com você. Então, quando eu quero dizer assim, você falou com Deus? Já falei com Deus. E você ouviu Deus falar com você? Você leu a Bíblia? Não li a Bíblia. Então você tem que aprender a ler a Bíblia, porque Deus disse para nós aprendermos a ler a Bíblia. Nós podemos pensar assim, o pastor Estevão falou de que tem mais de 8, 9 mil salas de aula. Irmãos, o Senhor me ensinou a Bíblia. Ensinou a Bíblia assim, o capítulo 1 é a criação dos céus e da terra. O capítulo 2
e a criação, o tema da criação, a criação da mulher. O capítulo 3 é a queda do homem. O capítulo 4 é Caim e Matadel, é a genealogia de Caim. Capítulo 5 é a condição do gênero humano. Irmãos, você não quer que eu diga a Bíblia toda para você aqui, né? Irmãos, às vezes alguns estão com dificuldade para ler um versículo da Bíblia. Eu quero que você conheça todos os capítulos da Bíblia. E por isso nós nem escrevemos nada no capítulo. Você vai ler e vai entender aquilo que você está lendo. É preciso ouvir Deus falar conosco através da sua palavra. Porque se não tem a Bíblia para nós que somos crentes, então, irmãos, pode tirar, fechar nossa porta da igreja, porque para nós, a nossa fé está no livro, que é a Bíblia. Tira o livro e acabou a fé. A fé vem por ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. É assim que é a nossa fé. Ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, eu quero dizer que hoje eu trouxe alguns exemplares aqui, até deixei lá no carro, né? Quero oferecer para os irmãos, eu trouxe o 2, só o 1 e o 2. Esses cadernos, irmãos, eles custam para as igrejas que montam núcleos R$10 cada caderno. São cadernos grandes e são cadernos que, para escrever, são quase 86 folhas cada caderno. Se você fechar isso aqui assim, é um livro de 160 páginas, por R$10 que ele aprender. Dá para 3 meses. Uma aula de escola dominical, com 3 meses, R$10, é quase R$3 por mês para aprender a ler. E quanto nós vamos dar para os irmãos? Por apenas R$5 cada um, só para os irmãos pagar o papel, porque se eles quiserem ficar, pagar o papel, R$5 cada um, mas eu não estou preocupado com dinheiro não, porque esse ano nós fizemos 120 mil cadernos desses, não para ganhar dinheiro não. Irmãos, é um quarto tão grande, metade dessa igreja aqui, até em cima, assim, de cadernos, todos para que o Brasil aprendesse. Eu estou vendo não o meu poder, o poder de Deus, não a minha idade, os meus joelhos já que doem, né? E se eu tenho disposição ou não para ir para o Brasil inteiro e fora do Brasil. Mas, irmãos, eu estou vendo o poder de Deus que opera. Então, irmãos, hoje, para fazer uma quantia de livro como cristiano, você tem que vender uma propriedade de uns R$600 mil. Você tem coragem de vender uma propriedade sua de R$600 mil aproximadamente e fazer para 120 mil alunos? Irmãos, tem gente que dá, mas não são todos não. Mas da onde que vem? Deus dá. Pastor, quem que paga o aluguel aqui? Não é graça de Deus que você... É a misericórdia de Deus. Quem sustenta esse programa é a obra de Deus. Quem sustenta esse trabalho quem paga a luz. Agora vem R$600 só para montar a luz aí. Poder de Deus. Irmãos, eu gostaria que todos vocês que estão me ouvindo informassem para as outras pessoas: olha, é possível ensinar as crianças, os jovens, os velhos, os adultos, com a palavra de Deus, ensinar a ler. Meus irmãos, vamos trabalhar ensinando as pessoas a ler a palavra de Deus. E este livro, se você quiser orientação, uma vez por mês, no terceiro sábado, note bem, terceiro sábado de cada mês, eu estou ali na igreja do irmão Hélio Afonso de Mello, como trabalho da CIEB, uma ordem de ministro. Eu fico ali 1h30 e eu oriento você, mostro como você pode fazer. E quanto que eu cobro? Nem um tostão. Eu viajo pelo mundo inteiro e viajo pelo Brasil todo, estou sempre viajando. Eu fiz agora trabalho em Belo Horizonte, para a Igreja Batista, fiz um trabalho
para a Igreja de Cristo, no presídio da Papuda, para 40 presos que vão comutar sua pena cada 3 dias de aula com a palavra de Deus, um dia menos da pena. E, irmãos, quanto que eu cobrei? Nem um tostão, porque de graça recebeste e de graça dai. Este evangelho é para ser pregado assim. É assim que nós temos feito. Meus irmãos, pega o caderno, ensine a sua criança. Com 4 anos ela já pode aprender. Com 5 anos, 6 anos, eu ensinei meus netos. Hoje, um dos meus netos já está terminando o curso de Direito. Um outro meu neto é um funcionário que vende aviões para Boeing, lá nos Estados Unidos. Porque eles aprenderam com a Bíblia, aprenderam a ler com a palavra de Deus. Depois aprenderam a ler todas as coisas. Que Deus te abençoe realmente. Obrigado, pastor, de a gente me dar essa oportunidade para passar a todos os irmãos que estão vindo aqui também pela internet. Que Deus te abençoe infinitamente. Eu posso fazer uma oração por você, por sua vida, por seu ministério? Olha, 55 anos, eu nasci em filho do patriarca, um velho que quase está na presença de Deus. Os irmãos querem também receber uma oração. Vamos ficar em pé, todos os irmãos. E obrigado pelas cantoras aí, que realmente uma bênção do Senhor, né? Pai Celestial, tenha Deus pela vida do teu servo, tão jovem, mas tão usado pelo Senhor, tão cheio de responsabilidades espirituais, materiais, com o trabalho do Senhor, para sustentar todas as coisas, e para que o nome de Jesus, este nome que é sobre todo nome, este nome que está acima dos céus e na terra, o nome pelo qual todos os joelhos se dobrarão, e todas as línguas confessarão que Ele é o Senhor, para a glória de Deus, nosso Pai. Continue, Senhor, a operar maravilhosamente, a salvar as pessoas do pecado, a transformá-la pelo teu Santo Espírito, reformando não só aparentemente, externamente, a sua fisionomia, mas interiormente, operando pelo poder do teu Santo Espírito, uma mudança radical, de transformação poderosa, em que o bêbado já não bebia mais, o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais. Assim o teu poder, pela tua palavra, transformando as pessoas. Assim nós cremos que esse querido jovem pastor, com todas essas responsabilidades, aqui no centro dessa grande capital paranaense, ele possa continuar sendo maravilhosamente usado pelo teu Santo Espírito, que ao colocar suas mãos nos enfermos, os enfermos sejam curados. Ó Deus, em nome de Jesus, ao anunciar a tua palavra, lhe seja dado naquele momento o espírito da sabedoria e da unção da tua palavra, para proclamar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é o mesmo hoje. Aleluia! Receba a nossa adoração, Senhor. Obrigado por alfabetização pela Bíblia, por aqueles que nesses 26 anos já aprenderam com a tua palavra, e por aqueles que ainda hão de aprender. E quando nós não estivermos mais nessa terra, se o Senhor não ter voltado ainda para buscar o teu povo, ainda a tua palavra continuará a ensinar as pessoas, porque os céus e a terra hão de passar, mas as tuas palavras permanecerão para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor Estevam, pessoa querida. Aprendemos a amá-lo. Temos conosco 35 anos, hein? O pastor Paulo Oliveira é menino, né? 35 anos que eu tenho aí. São 15 anos já de ministério que Deus tem transformado na nossa vida, junto com a minha esposa, a missionária Letícia. Tivemos o privilégio de evangelizar vários lugares, várias cidades, países, a qual Deus tem nos permitido levar esta palavra. O que nos alegra mais são testemunhos fortes, como o pastor Estevam, são exemplos fortes, como eu falei com o pastor Marco Antônio, exemplo do pastor Pimentel de Carvalho,
sempre esteve na minha casa, sempre nos dando uma palavra. Pastor Raimundo, encontrei ele esses dias, homem de Deus, e o pastor Joaquim, pastor que nós amamos, que é o pastor da Igreja de Deus aqui, são exemplos. Os senhores são exemplos. Né? As Cãs Brancas nos levam a obter esta experiência com os irmãos. E isso nos alegra muito. Alegra-nos demais. Em nome de Jesus, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Muito obrigado. Para os irmãos entrar em contato com o irmão aqui, pastor. Sim. Para os irmãos entrarem em contato, aqueles que têm internet, é só buscar no Google alfabetização. Pronto, já vai achar alfabetização pela Bíblia. Porque o nosso site é www.alfabetizaçãopelabiblia.com.br. Porque não se escreve alfabetização, escreve-se alfabetização pela Bíblia, né? Não tem acento, não tem cedilha. E aí você entra em alfabetização pela Bíblia, ali tem nome todos, endereço, ali tem tudo. Você poderá me escrever, falar conosco, e tudo ali você vai imediatamente. Ou então no Facebook, alfabetização pela Bíblia, no Facebook, vai encontrar a gente lá. Tá bom? Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Nós temos lá, né? Meus meninos têm lá, eles sempre estão aprendendo mais. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Juízo, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônica, Êxodo, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Oramos, Cantar. Deus, ele sempre tem algo a nos ensinar. A Bíblia sempre tem algo a nos ensinar. E ela está ensinando a muitos, hein? Projeto lindo. Cantor Nilson, vem louvar o Senhor. Nilson Barbosa, da dupla Nil e Kel. Eu já disse, hoje ele vai fazer primeiro e segundo. Né? Deixa Deus te usar. Obrigado, pastor. Deus abençoe. É um prazer poder estar aqui nessa tarde, louvando o Senhor. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, aos ouvintes da ICAM, também com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Aleluia. Aleluia. Você lembra quando tudo começou? Quando Cristo te salvou, te abençoou. Você falava em línguas e profetizava, e nas madrugadas oravas ao Senhor. Tu pregavas e cantavas a unção, e aos perdidos anunciava a salvação. Com o tempo tudo isso foi mudando e apagando em ti a luz do Evangelho. A frieza em sua vida foi entrando e fazendo de você um crente velho. Hoje a sua vida é tão vazia e já não sentes alegria no teu coração. Hoje a sua vida é só tristeza e já não tens a certeza da tua salvação. Mas Jesus está aqui, sinta Ele aí, agora te toca. Ele é o santo oleiro e o seu vaso velho Ele vai quebrar. Vai te fazer vaso novo, vai te dar um novo e fazer voltar. Abra o seu coração, entregue a sua vida e deixa Deus te usar. Abra o seu coração, entregue a sua vida e deixa Deus te usar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas Jesus está aqui, sinta Ele aí, agora te dou.
Vai te fazer vaso novo, vai te dar remoto e poder transformar. Abra o seu coração, entregue a sua vida e deixa Deus te usar. Abra o seu coração, entregue a sua vida e deixa Deus te usar. E deixa Deus te usar. E deixa Deus te usar. Ele faz o novo, Ele vai te transformar. E deixa Deus te usar. E deixa Deus te usar. Ao primeiro amor, você precisa voltar. Ao primeiro amor, você precisa voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Essa aí é o Wilson Barbosa, da dupla Nil e Kel. Lembrando os irmãos, tem a dupla Nil e Kel aqui, o CD da dupla Nil e Kel aqui na loja também para você cantar de Canaã. Você quer adquirir o CD, está aí, você faça o seu pedido na Cantares de Canaã. Lembrando também que temos aí um novo lançamento, né? Logo está vindo já, está chegando de Manaus o novo CD da dupla Nil e Kel. Eles vão estar conosco no nosso evento, vão estar conosco no Incendeia Curitiba, vamos estar conosco no seminário de vida no Espírito, será aqui mesmo, no auditório da editora Cantares de Canaã, e no Congresso de Ex-Presidiários, que será em novembro, se eu não me engano, não é isso? Novembro, né? Será o Congresso de Ex-Presidiários em Piraquara. Louvado seja o nome do Senhor. Quero já chamar o apóstolo Eli Vidal para se aproximar aqui. Enquanto isso, vamos ouvir o pastor e cantor Claudio Mar louvando ao Senhor. E já daqui a pouco estaremos entrando na ministração da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora está no ar. Glória a Deus. Primeiros irmãos, chamado do Senhor, e a todos os ouvintes que estão aí sintonizados na internet, bem? Jesus é forte, Ele é maravilhoso, o seu nome é poderoso, lembra tempo de Judá, não perde nunca, sempre exalta o seu povo, e o Pai vitorioso, nosso Deus é Jeová. Às vezes paro, meio que desanimado, sinto em mim um grande fardo que não posso carregar. Sigo adiante, vejo o anjo sobre a terra, ele é varão de guerra, veio pra me abençoar. Levante a bandeira, tua vitória chegou. Jesus está no barco, por isso o vento cessou. Se o verde ora, a vitória vem. Se o verde chora, recebe também. Por isso eu digo, é melhor ficar calado. Temos um advogado, o seu nome é Jesus. Nunca reclame, fique com a boca fechada. Deixe quem quiser falar, permaneça nessa luz. Na hora exata, Deus revela a verdade. Então vem felicidade para quem se humilhou. Pois ele
preço. Se o crente ora, a vitória vem. Se o crente chora, recebe também. Se o crente ora, recebe também. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Alegre e contente, continuamos adorando ao nome do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço mais uma vez para o pastor Raimundo, pastor presidente da Nacional, né? Antônio Raimundo, ali, ele está em Minas Gerais, está nos ouvindo, está nos assistindo. Deus abençoe a sua vida. Vamos entrar agora na ministração da palavra. Colocamos em pé. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, e te damos graça por mais uma vez. Podemos, Senhor, ouvir a tua voz. Senhor, fala aos nossos corações, fala, Senhor, ao coração dos ouvintes, a todos que estão nos ouvindo, Senhor. Abençoa cada vez mais. Sabemos que o teu vaso já está nas tuas mãos, que o Senhor já tem uma palavra reservada aos nossos corações. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Pai seja sempre com todos, em nome de Jesus eu clamo pelo manto de sangue carmesim e pela armadura completa descrita em Efésios 6, 10 a 18 sobre a vida de cada um de vocês. Ó Pai Todo-Poderoso, abençoa-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, Deus me pediu para dizer para vocês só uma coisa. A missão de cada um de vocês. Qual é a tua missão? A tua missão é única. Louvar, amar e adorar a Deus. Você não é pastor, você não é profeta, você não é missionário, você não é nada. Você é apenas um adorador. É só isso que Deus pede de mim, de você, de cada um de nós. O dinheiro, minha gente, ele virá. Deus provê todas as nossas necessidades. Ele pede para nós que nós cheguemos a Ele, como foi dita na música de vocês, em oração. Sim, oração é óbvio, é lindo, é maravilhoso. A oração, ela levanta, ela derruba a montanha, ela muda a montanha de um lado para o outro. Ela faz descer o fogo do céu naquele altar. E é só no teu altar, não é em outro. Não vai descer fogo do céu no altar do inimigo, ele vai descer fogo no teu altar, porque foi você que clamou a Deus. Ninguém mais. Ninguém vai tirar a tua unção. A tua unção é tua, não é de mais ninguém. Ninguém vai te tirar. Não tenha medo. Não se preocupe. Não importa se Satanás te olha com uma cara linda, uma cara feia. Isso é o que menos te importa, meu querido. Quem é Deus para você? Essa é a pergunta. Qual é o tamanho desse Deus? Ou o teu problema é maior do que Deus? Não. Teu problema é mínimo, é pequeno demais. Deus é maravilhoso. E Ele derruba toda a potestade, todo o inferno, toda a obra do maligno. Ele disse para ti, levanta daí e vá. Porque Satanás vai ter que se abaixar para que você passe por cima da cabeça dele. O único ponto que você tem que ter sempre em mente: como que você vai se portar perante Deus? Qual é a tua credencial? A tua credencial, meu querido, vai servir somente contra o inimigo. Entre irmãos, não existe eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é o que menos importa para Deus. A tua placa, a tua credencial não importa para Deus. Importa para Deus que você é Joaquim, Pedro, Paulo, Maria, Lucimara, e não interessa mais é nada. Deus. Não existe para Deus título.
doutor, apóstolo, pastor, médico, seja lá que raio que for, não importa para Deus. Ele fez o Joaquim, o Pedro, a Maria. E ele te disse: levanta e vá, meu filho. Ele não te chamou de servo, ele disse: meu filho, minha filha, levanta e vá. Vá levar a minha palavra. É isso que ele quer de você. Mas antes de tudo, ele quer que você ame a ele, que você adore a ele. Somente isso. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Obedecer a Deus, esse é o grande segredo. Ouvir a Deus, não tem o que pague. Agora tenha certeza, ouvir a Deus vai te doer. Você não vai sair do jeito que entrou. Quando você ouvir a Deus, você vai chorar. Poderá ser muito doloroso. Ouvir a Deus implica em comer a comida que o corvo vai trazer. Não é sentar na mesa do palácio e ser servido por como é que chama aquilo que serve comida? Garçons muito bem vestidos. Não, você vai ser servido por corvos. Mas eis aí a glória do Senhor trazendo a comida de onde não tem para você. A água do ribeiro, que é a verdadeira água da vida. Ouvi, filhos, a correção do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei. Parafraseando o nosso querido Gilberto, vamos aprender a ler, vamos ensinar a ler, para que as pessoas possam aprender a boa doutrina. Porque você não vai só conseguir aprender a palavra apenas ouvindo, você vai ter que ler. A palavra, ela salta da Bíblia e te bate na cara quando você não quer ouvir. Porque se você se calar, as pedras clamarão. Filho do homem, diz o Senhor, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu de minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Agora, quando você estiver frente ao inimigo, a ele você vai tirar a tua credencial que Deus te deu. Tu é cantor? Tira a tua credencial de cantor. Tu é pastor? Bate na cara dele com a tua credencial de pastor. O inimigo não tem poder sobre você. Ele é obrigado a baixar a cabeça quando você levantar os teus olhos. Você não vai baixar a cabeça para o inimigo. Você só baixa a cabeça a Deus, a mais ninguém.
Se o inimigo te joga qualquer coisa que seja na cara, por conta de alguma coisa do passado, algo que você fez ou pensou ontem ou agora há pouco, ignore o inimigo. Ele não tem poder sobre a tua vida. E ele não pode levantar absolutamente nada do teu passado, porque Deus diz que dos teus pecados ele não se lembra mais. Se Deus não se lembra deles, quem é você para lembrar dos meus pecados? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Eu quero aproveitar aqui. Eu tenho que fazer uma unção de juiz de paz ao irmão Paulo Oliveira. Gostaria que todos fossem testemunha disso. E também a unção de juiz de paz ao irmão Joaquim. Porém, o irmão Joaquim, pelo jeito, está trabalhando. Pode chamar? Posso pedir? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eis aqui o teu irmão, Senhor, eu te entrego e peço que abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá a ele, Senhor, todas as bênçãos que ele necessita, para que desse momento em diante, Senhor, ele possa fazer, cumprir a tua palavra, a tua vontade, em nome de Jesus, na qualidade de juiz de paz eclesiástico. Podemos proceder tudo aquilo que é necessário que se proceda para a perpetuação da família, Senhor, em nome de Jesus. Eu clamo, Senhor, pela vida do irmão Paulo Oliveira, dando a ele a credencial necessária. Em nome de Jesus, apresento aqui meu irmão Joaquim Laurinho Gomes. Eu peço ao Senhor que abençoe, proteja e guarde. Em nome de Jesus, dando a ele todo aquilo que ele necessita. Deus, em sua palavra, daqui para Deus, na condição de juiz e paz eclesiástico, promover cada dia necessário para a preservação da sua família. Deus Pai, todos, em nome de Jesus, Senhor, eu peço a sua bênção. Outros, eu agradeço a presença de todos, peço que abençoe a cada um, e quem quiser falar comigo, estou à disposição a partir de agora. Amém. Os documentos eu vou entregar depois. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar, já estaremos encerrando. Glória a Jesus. Queridos, nós temos aqui CGMEB, Convenção Geral dos Ministros Evangélicos do Brasil, aqui no estado do Paraná, com o seu pastor presidente. Junto está comigo aqui, através da minha assessoria, temos algumas fichas de filiação, a qual respalda homens e mulheres de Deus. Não é uma convenção de uma igreja, ela é uma convenção para ministros, cantores, pregadores, e chegou até nós, agora, minha esposa está para lá, mas nós estamos com uma associação. Eu trabalhei muito tempo na Central de Pregadores, a qual nós respaldamos ministros, pregadores, para estarem empenhando seus trabalhos nas igrejas, a qual os pastores pediam as suas indicações, pediam ali os respaldos, algumas coisas que vieram a ser feito através de uma autorização. Temos a Associação de Cantores e Pregadores, a qual respalda homens e mulheres de Deus para irem pregar o Evangelho, a qual nós fazemos assessoria desses cantores, para eles estarem pregando, viajando, levando a palavra do Senhor. Muito importante. Está aqui conosco, certificado da convenção, certificado de membresia da convenção e algumas outras coisas mais, como a instituição, o Instituto Bíblico e Teologia do Brasil, a qual está sobre a minha responsabilidade aqui no estado do Paraná, a qual fornece para os irmãos esses certificados de teologia, a qual tem o provão de teologia para que bacharel, médio médio e o básico. Me fugiu ali o básico da teologia. Os irmãos que tiverem interesse, nos procurem e estejam conhecendo mais a respeito
aí dos nossos trabalhos, as funções que nós estamos tendo aqui no estado do Paraná. Todos os irmãos estão convidados a estar conosco. Tem mais essa aqui? E eu quero que cada um de vocês, não dessa aqui, da ficha, cada um de vocês receba uma dessa ficha. A Letícia vai estar passando com os irmãos, para que os irmãos possam estar se integrando mais na convenção. Estaremos também em Piraquara, estaremos em Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande, em Colombo. Deus abençoe o pastor Henrique, aí da cidade de Colombo, Deus abençoe. Estaremos todos unidos em uma só voz, em um só nome, que é o nome do Senhor Jesus. Amém? Se colocamos em pé, eu quero fazer uma oração com os irmãos. Quero louvar a Deus, porque toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor Jesus. Sem Ele nada somos, nada podemos e nada fazemos, sem a presença e a permissão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe ao apóstolo Eli pela sua vida, seu filho. Deus abençoe, que possamos estar nos unindo cada vez mais. Pastor Estevão, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua presença. Os irmãos conheçam mais a respeito da evangelização, é muito importante. Cantora Lucimara, Deus abençoe a esposa, a família. Cantora Lídia Santos, cantora Maraísa, Nilson da dupla Nilkel, pastor Cláudio Omar. Deus abençoe a missionária Neuza, pastor Joaquim, pelo apoio, pela força, pela Rádio IECAM, a qual Deus tem levantado aqui no estado do Paraná e a qual nós estamos aí mandando. Você que conhece a rádio, passe para mais alguém. Lembrando, só mais uma vez, amanhã às 14 horas tem programa Semeando Vidas com o irmão Ezequiel. Também tem programa Cantares de Canaã, culto no celular, tá bom? Da Igreja Deusinho. Soberano e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por esta reunião, por esta palavra, por este culto, Deus. Em nome de Jesus, despede todos na paz em Cristo, despede todos, Senhor, levando em paz e segurança, livrando-os do acidente, livrando-os da mão do homem sanguinário. Em nome de Jesus, Senhor, a graça seja sobre cada um. Faça assim com a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos, e todos digam amém. Deus abençoe a todos e uma boa tarde. Rádio IECAM, www.iecam.com.br, uma voz de Curitiba para a proclamar a palavra de Deus para o Glória. Rádio IECAM, transmitindo a palavra de Deus de seu estúdio na rua José Almeida 773, loja A, no centro de Curitiba, capital do Paraná. Capital do Paraná. Livraria Evangélica Cantares de Canaã, no centro de Curitiba, onde você adquire Bíblias, CDs, livros e tudo para o lar cristão. Temos também podemos mostrar a Livraria Evangélica Cantares de Canaã, tem 41 33 43 e 41 33 Bora saber. Olha, eu já tenho a bateria no celular. Eita, Olha o carpinteiro, esticou no caminho, sobre seu sombro, sobre a cabeça espinho. Olha o passarinho, sendo chicoteado, seu sangue pelas curvas, todos humilhados. Nunca pare o sofrendo, o sofrendo a vida. O cheiro pegou pra cumprir os céus de Deus. Aqui por amar, seu filho não amou. Sofreu na cruz,
Parece que eu tava fazendo. Olha o carpinteiro, pecado no madeiro, sofrendo tudo. Desci a cama. Segunda vez. Olha o Nazareno, o papo Foi no Paraná. Não posso escolher um Programa Cantares de Canaã, a palavra de Deus, em primeiro lugar. Programa Cantares de Canaã, a palavra de Deus, em primeiro lugar. Programa Cantares de Canaã, a palavra de Deus, em primeiro lugar. Ficou legal?
Jesus seguirei, meu precioso Salvador.
Daí você já faz aqui em casa, já é nesse aí eu tenho que ir na por enquanto tá no hotel lá. Por enquanto não desligou nenhum. Não desligou. A mulher vai ligar? Você vai ligar. Assim. Ou você liga.